Dando início à gravação da aula de microprocessadores, teoria de microprocessadores, turma 6º V, né, da engenharia elétrica noturna. Tá? Bom, essa é a nossa segunda aula, né, segunda aula útil. Tivemos a primeira aula que a gente fez aí um apanhado. Né? Na aula passada, a gente evoluiu bastante aí a questão de sistema programável, né? E vamos dar andamento aqui né? A gente está na nossa... Deixa eu pegar aqui. Estamos, na verdade, na nossa segunda aula. A primeira aula foi uma aula de apresentação. E hoje vai ser a segunda aula útil. Tá? Então, vocês já estão vendo o Moodle aí? Tá? Nesse momento. Não sei se todos... Tem alguém que é o primeiro dia que está assistindo aula aqui? Tem alguém aí? Tem alguém que está assistindo aula hoje pela primeira vez? Tem alguém que não é da turma? Tem alguém que veio de fora? Veio de alguma outra universidade? Não conhece o Mackenzie? Não? Ok. Para quem quiser, primeiro, faltou na aula passada, tá? Aula 1, eu deixei a aula gravada, a aula está gravada aqui, o link da aula do dia 12, da aula passada. Na aula passada, nós fizemos aí um esclarecimento, né, de toda a parte do plano pedagógico da aula, vou repetir alguns aspectos aqui, e já começamos o capítulo 1, a introdução do sistema programável. Vamos dar continuidade a isso, tá? Vou dar continuidade a isso. Usando os slides, usando a apostila, tá? Vamos só fazer 5 minutos de retomada aqui no Moodle, tá? Na aula passada, nós detalhamos o planejamento didático, destaco nesse planejamento didático o nosso roadmap aqui, a nossa linha de tempo, começando no dia 12, acabando no dia 25. A quinta-feira, felizmente, foi pouco prejudicada com o feriado, nós não temos nenhum dia perdido, né? Nenhum dia, né? Fora a semana de engenharia, que vai acontecer daqui a 2 semanas, a gente vai ter aula na semana que vem, e depois vamos ter a semana de engenharia, que não é aula perdida. Né? A semana de engenharia é uma aula diferente, é uma aula que vocês vão participar de uma série de eventos, que vocês vão se inscrever, e é muito importante. Acho que a maior parte de vocês aqui já está há 6 semestres no Mackenzie, uma grande maioria de vocês, um ou outro que talvez tenha entrado, né, no meio do curso, mas a grande maioria participou, inclusive, presencialmente de Semana de Engenharia. Né? Então, é muito importante esse evento, recomendo, né? Recomendo vocês assistirem palestras de alunos hoje que estão bem colocados no mercado de trabalho, temas de interesse de vocês. Nós temos aqui parte de vocês que está mais interessado na parte de telecomunicação, eletrônica, a outra já mais na parte de potência, na parte de eletrotécnica. Né? Então, a gente vai ter eventos falando possivelmente de 5G, eventos falando de internet das coisas, eventos falando aí de crise energética, né? De infraestrutura do país, temas que são muito relevantes à engenharia elétrica, e mostrando a importância da engenharia elétrica para o país. Né? A importância da engenharia. Né? Imagino que seria qualquer país que não tivesse engenheiro eletrotécnico, né, que fosse responsável pela infraestrutura de energia, né, diversos tipos de energia, o engenheiro eletrônico, né, responsável por todos os processos de automação, responsável pelos processos de telecomunicação, responsável pela internet. Imagina, né, o país sem internet. Né? Então, o engenheiro é extremamente importante, o engenheiro elétrico é extremamente importante, e eu tenho a absoluta certeza que 95%, 99% de vocês vão ter a menor dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, mesmo considerando todas as dificuldades. Né? Eu tenho, né, absoluta certeza disso. Né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, né, mas está retomando, né, nós já estamos no processo de retomado, e vocês, quando entrarem no mercado de trabalho, daqui a 2 anos, com certeza vão pegar um boom, né, porque toda essa recessão que houve em função da pandemia vai ser compensada. Tá? E com certeza a gente vai ter um boom aí. Né? Antes vamos passar um período difícil de inflação, um período de crise econômica, infelizmente a gente vai ter aí, ou felizmente, né? Mas a gente vai ter toda a bagunça de eleição, então o Brasil está vivendo um momento muito, muito polarizado, então isso acaba atrapalhando muito os negócios aí. Né? Tem gente que rema contra o país,
tá? Em função aí de posição política, né? A gente tem que sempre estar remando a favor do país, não interessa quem sejam os candidatos. Mas a eleição vai passar e quando vocês estiverem no mercado de trabalho aí, vocês, inclusive, vão pegar o primeiro ano, né, do eleito, do presidente eleito, então, com certeza, a gente vai ter um momento de muita bonança e vocês vão se colocar muito bem no mercado de trabalho. Semana de Engenharia, dia 2, né, dia 2 de setembro, é a quinta-feira que vocês vão estar lá. Pré-requisito, eu destaco aqui que o nosso objetivo aqui é trabalhar com o sistema programável e vocês vão ter a habilidade de projetar um hardware do sistema programável, como a gente viu na aula passada, a gente vai recordar aqui agora, é composto de unidade central de processamento, memória e periférico. Tudo isso integrado forma um microcontrolador. Projeto com esse microcontrolador e programação com esse microcontrolador, em 2 níveis. Nível de linguagem básica, linguagem assembler, né? Vocês vão começar a ver no laboratório, possivelmente na semana que vem, né? Você deve ter tido a primeira aula, mas a segunda ou terceira aula é que vocês vão começar a ver código de operação. E linguagem C. Tudo isso vai ser aplicado, tá, em internet das coisas. Quer dizer, o nosso grande estudo de casos de aplicação que melhor representa, né, um projeto típico de sistema programável é um microcontrolador acessado com periférico para conexão à internet, conexão com IP, né, e transmissão e controle desses dados via servidor externo, via nuvem. Né, via nuvem. O Matheus está comentando aí, se justificando. Matheus, a gente já faz chamada aí no finalzinho, tá bom? Só me alerta aqui para não esquecer a chamada, tá bom? Então, a gente vai ter essas habilidades. Agora, eu gosto muito aí do que vocês estão vendo aí, o que a gente explicou também bastante na aula passada, essa questão da atitude, que é compreender as tecnologias embarcadas, incentivando o uso dessas tecnologias com ganho de desempenho e menor custo. Isso é o grande espírito dessa disciplina, você entender tecnologia embarcada. E tem um exemplo que eu dei na aula passada que é muito claro, né, sobre isso. Hoje nós temos no mundo cerca de 10 bilhões de IPs, né, 10 bilhões de números diferentes de identificação de protocolo de internet que podem ser acessados. 99,9% desses 10 bilhões são celulares. Então, todos nós estamos conectados, todos nós temos um IP. O nosso IP é o IP do nosso celular. O número do celular é um número do WhatsApp, é o número que você carrega com ele, é o número que você tem portabilidade. Se você mudar de operadora, se você perder o celular, você pode ir lá e requisitar esse número. Esse é um número essencial para nós. É tão importante como o CPF hoje em dia. E ele é a forma, né, que a gente se conecta na internet. Então, todos nós, são mais de 7 bilhões de pessoas, e nós temos aí mais de um celular por pessoa per capita no mundo. É claro que muitos têm 2 ou 3 celulares, como é o nosso caso aí, né? Muitos de nós temos mais de um celular, e muitos não têm, né? Principalmente áreas muito pobres, a palavra não é nem pobre, né? Porque hoje o pessoal mais antigo, né? O pessoal mais que não, né? Não tem dificuldade com a internet, né? O meu pai, por exemplo, ele para fazer pagamento, ele vai no banco, né? Vai no banco, ele não sabe o que é Uber, né? Ele tem que ir, ou ele vai a pé ou ele pega o carro dele, né? Ou fica dando sinal para o táxi, né? A geração antiga não tem, a gente tem ainda, né? Uma geração aí acima de 70 anos, 75 anos, que tem dificuldade com a tecnologia, né? Mas tirando essa galera, né? Mesmo áreas muito pobres, miseráveis, todo mundo tem um celular, está havendo uma democratização grande do acesso à internet, e vai haver cada vez mais. Ou seja, todo mundo tem um IP, né? Hoje nós temos cerca de 10 bilhões de IPs no mundo. Tá? Com certeza, geometricamente, tá, esse número de IPs vai aumentar. Vai dobrar daqui a alguns anos, depois vai dobrar de novo, vai dobrar. E tem uma previsão que no final desse século, né, que vocês com certeza vão presenciar, né, com certeza que vocês vão passar, né, todo o século XXI, né, quem sabe tem alguns de vocês que cuidem mais da saúde, né, que não tenha vícios, que se alimente direito, né, que faça exercício físico, etc., vão, quem sabe, ver o Réveillon aí do século XXII. Né? E quando vocês estiverem lá no Réveillon do século XXII,
tá? Vai com certeza existir mais de 1 trilhão de IPs no mundo. Por que isso? Porque as coisas vão ter IPs. Cada lâmpada vai ter um IP. Cada cachorro vai ter um IP. Cada cabeça de gado vai ter um IP. Né? Muitas plantas vão ter IPs, né? Amostragens que acontecem, né, numa determinada área agrícola, né, que essas informações vão ser coletadas, né, para poderem ser processadas e serem tiradas informações úteis para aumentar a produtividade, por exemplo, numa determinada plantação de soja, plantação de algodão, né, plantação de eucalipto, né, em função da celulose. Então, a gente vai ter, com certeza, isso. Né? Os carros, todos eles conectados e com vários IPs, né? Os carros andando de forma autônoma, drones, né? Vocês vão viver aí a época do carro voador, né? E tenho certeza que muitos de vocês vão ter até experiência, né? Principalmente se tiver um poder aquisitivo maior, né? De poder comprovar que a Terra é redonda, né? Dá uma subida lá, como fez aí o rapaz da Amazon lá, né? Como é que chama? O Jeff Bezos, né? Jeff Bezos e o outro lá da Virgin, né? Que foi o primeiro que viu que a Terra não é plana, né? E vocês vão ter, talvez, a oportunidade, né, de ter essas experiências, né, de sem gravidade, quem sabe até uma estação espacial, né, quem sabe até a Lua, né? Eu acredito que nas próximas décadas a gente vai ter algumas coisas bem interessantes, né, bem interessantes. Tem uma série no Netflix chamada Mars, né, Marte, né, que é bem interessante, que mostra aí, né, uma série que, né, o Elon Musk, né, foi o inspirador ali, ele até participa da série, né, que ele prevê ali até 2050 de ter colônias em Marte, né? Mas informática, seja a Lua, e eu também não tenho o menor interesse de sair da Terra, né? Acho que nem a Lua, nem Marte são interessantes para a gente viver. Mas de ter uma experiência, né? Ter uma experiência fora da gravidade, isso seria bem interessante, né? Quem sabe eu ainda tenho a graça de poder ter essa experiência. Tá? Mas voltando ao que eu estava falando, o número de pesos vai aumentar, e para a gente entender isso, né, nós, engenheiros elétricos, né, vamos ser, né, os profissionais que vamos implementar toda essa infraestrutura. Por isso que é fundamental a gente compreender as tecnologias embarcadas. Então, essa disciplina ela trata muito disso, tá? E peguem as habilidades dessa disciplina, né? Levem essas habilidades para o TCC, façam um TCC legal na área de tecnologia, na área de inovação, na área de tecnologia embarcada, né? Como façam também um projeto eletrônico legal, né? Um projeto de conclusão, vocês vão ter 2 semestres de projetos eletrônicos, acho que na 19ª etapa, se eu não me engano, né? Ou seja, logo aí, vocês já vão pensar nisso e façam um projeto legal, né? Façam um projeto com Raspberry, façam um projeto com Arduino, né? Mas alguma coisa realmente que tenha até algum elemento de inovação, né? Tem até algum elemento, né, único, né? Alguma coisa, né, diferente, né? E se for muito diferente e esse diferente for valorizado no mercado, você vai ter um produto na mão. Quem sabe até o embrião de uma startup, né? Lembrando que o Mackenzie tem uma incubadora, né? E essa incubadora está lá, né, demandando, né, chamando o pessoal mais inovador para poder participar com projetos, né? Quem sabe até para você ter, né, um embrião de uma empresa aí, né? Alguns de vocês, os mais empreendedores, quem sabe até sair do Mackenzie como empresa, né, criada, né? Então, tem todas as questões também. Ok? Metodologia, né? Aqui a gente colocou aí todo o nosso programa, o sistema programável, depois a arquitetura de microcontrolador, vamos trabalhar com o periférico na sequência. Né? O critério de avaliação, 2 médias, 2 notas, N1 e N2, sendo que N1 vale 40%, N2 vale 60%, são as 2 notas bimestrais. No primeiro bimestre, o laboratório tem peso 3, é a nota C. Nota A é uma atividade geral que a gente vai dar na primeira semana de outubro, conforme vocês podem ver lá no planejamento. Tá? E a nota B é uma nota que a semana que vem eu já vou mostrar para vocês o primeiro trabalho. Hoje já vai ter uma série de questões, né, que a gente vai estar abordando aí até o final da aula. Né? Já a nota do segundo bimestre, o laboratório vai ter um peso maior, porque o professor de laboratório, seja o Ricardo, seja o Newton, né,
eles vão orientá-los aí para vocês fazerem esse projeto de IoT, e a gente está valorizando bastante esse projeto. E essa atividade geral, que é a nota F aqui, ó, eu vou pedir um descritivo, tá? Vou pedir um descritivo desse projeto também. Tá? Controlador, programação, né? Eu vou pedir aí para vocês escreverem o que vocês vão fazer no laboratório. Então, o laboratório tem o projeto de IoT, de Internet das Coisas, tem realmente um peso bastante considerável aqui na nota N2. O pessoal não conseguindo atingir média 6, normalmente assistindo a aula, deve ter dificuldade. Se tiver alguma dificuldade no primeiro bimestre, né, verifica o que está vendo, né, a gente reforça, né, a gente dá uma monitoria, né, para não haver, né, necessidade aí de vocês terem que fazer essa disciplina de novo, né, isso atrapalha a vida de todo mundo aí. Eu acredito que 99% aí não vai ter problema com isso. Ok? Na aula 1, tá, eu já deixei o link da aula passada. Tá? Vocês podem olhar aqui, o pessoal que perdeu a primeira aula. Tem toda essa apresentação. A primeira aula tem a apresentação e tem o início, que a gente vai recordar aqui agora, sistema programável. Tá? Tem as anotações da aula também, ó. Então, tudo aquilo que eu anoto aqui, ó, todos os meus garranchos que eu anoto na minha tela secundária aqui, né, que eu já vou ativar, né, que é o meu quadro, tá? E eu coloco aqui, ó. Tá? Então, mas recomendo, bom, eu recomendo porque eu sou assim, alguns de vocês talvez também sejam. Né? Se eu tivesse assistindo uma aula presencial, eu estaria lá com meu caderninho, com uma folha de papel, né? Eu sou antigo, né? Eu sou pouco ecológico, né? Ou com meu tablet, né? Para ser moderno, estaria fazendo anotações, né? Ou depois tiraria uma foto, né? Com anotação. Isso é importante, né? Para vocês participarem da aula. É aula síncrona, né? Vocês estão aí cheios de distrações aí, né? Não é só o celular, tem a família, tem o cachorro, né? Como o cachorro estava latindo aqui agora, né? Então daqui a pouco está arranhando a porta aqui para entrar. Então, vocês também têm ruídos, têm interferências, né? Interferências na aula. Então, a forma é realmente você se concentrar. Acho que a maior parte, né? Vocês já estão no terceiro semestre de aula síncrona, né? Já deve ter aprendido que você precisa ter um espaço reservado, nem que seja um banheiro. Banheiro não pode, né? Porque caso tem um banheiro só, fica complicado. Mas um espaço mais reservado, um espaço que você possa se concentrar na aula, que você possa fazer anotações, né? Possa realmente compensar essa distância da aula síncrona, né, por uma participação. Não precisa ser participação fazendo pergunta, nada disso, mas realmente uma participação que você entenda o que está sendo colocado. Né? Que você não tenha prejuízo, né, didático, pedagógico da aula. Né? Então, o nosso esforço aqui, o esforço de todos os professores, é para compensar essa distância, né, com uma aula legal e a gente poder, né, realmente atingir o objetivo da aula. Né? Vocês não estão pagando o curso aqui para ter uma aula, vocês estão pagando o curso para ter uma habilidade, para ter uma capacidade, para poder ter mais possibilidades no mercado de trabalho. Né? E eu tenho absoluta certeza que o pessoal, né, se dedicar, né, o Mackenzie forma muitos bons profissionais. Tá? Garanto isso, porque na minha empresa está cheio de mackenzista. Né? Eu sou mackenzista e não falo isso porque, né, só visto a camisa, não. Eu falo isso porque, né, assim como vocês, eu passei por esse processo de formação. O Mackenzie forma empreendedores, muitos de vocês vão ter empresas no futuro, muitos de vocês vão ser líderes em empresas que vão ter oportunidade. Eu garanto isso. Tá? Vamos lá. Então, aqui tem a apostila, tem o plano de estudo. Esse plano de estudo é interessante aqui, ó. Ele está aula a aula, tá? Então, a gente já lá no dia 12, hoje a gente já vai dar sistema programável, barramento, revisão de sistemas ciclos digitais é mais voltado no laboratório, tá? Aula que vem a gente vai falar de CPU, vai ter registrador, depois tem sistema de engenharia, então tá aula a aula aqui planejado, tá? Então já existe o compromisso, ó. Por exemplo, a nossa atividade bimestral vai ser acontecendo no dia 7 de outubro, 7 de outubro, né? E a segunda atividade bimestral vai acontecer no dia 25 de novembro, tá marcadinho aí, ó, né? Você tem aqui a nota N1, né? A nota N1 que tem que ser publicada até o dia 12, a nota N2 até o dia 30, já tem o período da sub. Né? Então, lembrando que sub é para quando você tiver uma nota zerada, tá? Sub não é para substituir a menor nota, como era nas atividades presenciais.
o Mac Day, né? O Mac Day aí já não impacta vocês. Feriados, etc. Tá? Então tá aí bem colocado, está registrado, vai ficando mudo, qualquer dúvida que vocês tiverem. Essa programação semestral é a mesma coisa, só que numa planilha oficial que o coordenador do curso, que o coordenador do NDE do curso, né, eu faço parte do NDE de Sistemas Digitais, está lá. Slide, né? Vamos abrir agora o slide para a gente poder evoluir a aula aqui. Né? Deixa eu ver aqui se tem alguma observação. Né? Não tem nenhuma manifestação aqui no chat. Então, vamos dando andamento aqui. Vou compartilhar com vocês nesse momento o slide para a gente poder agilizar. Lembrando que o slide, né, é a compilação da apostila. Eu vou abrir a apostila também. Deixa eu abrir a apostila aqui. Vou abrir a apostila também em PDF. Ó, a apostila é essa daqui, ó. Vou compartilhar com vocês a apostila. Vocês estão vendo a apostila aí, ó. Vou deixar ela aberta aqui, porque principalmente a gente vai verificar aqui, tá? Os exercícios, ó. A gente vai evoluir isso daqui agora. Daqui a pouco eu volto aqui. E gostaria de chegar até a página 15. Tá? Vou fazer um possível para chegar até a página 15. Tá? Na lista de exercício aqui, ó. Tá? Bom, para isso eu vou... Deixa eu voltar aqui para o slide, né? Para a gente poder ganhar agilidade aqui. Ok? Vamos lá. Eu vou colocar minha câmera secundária aqui, ó, só para a gente poder... Vou fazer algumas anotações aqui, tá? Só para poder agilizar, tá? Anotações que têm muita relação com isso que vocês estão vendo aí, ó. Eu vou detalhar a parte do hardware, falar de sistema programável, que tem o software, código de operação, muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Vou lembrar que quando você fala de hardware, você está falando de um hardware, pode ser desde um hardware como o Arduino, como essa placa aqui, ó. Vocês vão trabalhar no laboratório, é um hardware simples, é um hardware de controle. Pode ser perfeitamente celular, o celular tem a mesma natureza, tem sistema programável, tem CPU, memória, periférico. Pode ser o laptop, né, que nesse momento eu estou dando aula aqui para vocês, ou como pode ser um grande servidor do Google, um servidor da Amazon, um servidor da Local Web no Brasil, da Wallhost, né? Então, todas essas soluções aqui, né, seja o Arduino, né, seja um celular, um notebook, um desktop ou um servidor, todas elas são sistemas programáveis. Isso também eu coloquei bastante na aula passada. O hardware hoje é quase encarado como uma commodity. Não entendo uma commodity como alguma coisa barata, é muito pelo contrário. Commodity é alguma coisa padronizada, né? Commodity tecnológica, tá? Significa que quando você tem um celular, claro que o seu poder aquisitivo vai fazer você ter um celular com tela de maior definição, com mais memória, menos memória, com uma marca mais conhecida, né? Pode ter uma maçãzinha lá que dá status, etc. Né? Você pode ter várias situações aqui. Mas não existe diferença significativa entre os celulares de vocês. Não existe diferença significativa entre os computadores de vocês. Né? Como, por exemplo, um bom exemplo seria o exemplo dos carros. Né? Você pode ter lá desde um carro mais básico, né? Um Mobi da Fiat, né? O carro básico, o Fox da Volkswagen, o Onix da GM, né? Desde esses carros mais básicos até carros mais sofisticados. Se você pegar o da Fiat, por exemplo, né? O Uno da Fiat, que nem sei se é fabricado mais, o Mobi, a mesma Fiat tem a Ferrari. Né? A mesma Fiat tem a Ferrari, tem carros sofisticados. Né? Então, a gente está falando de carros com recursos diferentes, preços diferentes, mas seja o Mobi, né, da Fiat, seja a Ferrari, que é do grupo da Fiat, né, um Mobi custando aí 50 mil reais, se você conseguir comprar né, uma Ferrari custando 2 milhões de reais. Né? Então,
está falando aí de diferença de performance. Você tem um carro que tem 50 cavalos e outro carro que tem 500 cavalos. Você tem um carro, né, que é básico, usado em frota, e tem outro carro que dá status, né, que tem lá, né, uma direção, direção esportiva, né, tem conforto, né, tudo que um carro de 2 milhões de reais consegue proporcionar. Né, proporcionar. Mas é o mesmo carro. Tem 4 pneus, tem um motor, tem o freio, o carro, nenhum desses 2 carros voa, nenhum desses 2 carros são autônomos, né? Hoje o motor está começando a mudar, você tem o carro elétrico, tem o carro a combustão, mas é a mesma, o carro é uma commodity, né, nesse aspecto, né, nesse aspecto. Claro que a commodity também pode ter inovação, etc., né? Outro ponto importante, a tarefa do sistema é determinada pelo software. Isso vocês conhecem bem, né? Vocês são de uma geração, né? A grande maioria de vocês deve ter nascido já perto do século XXI, né? Entre 95, 98, 99. Então, vocês não conhecem um mundo sem internet. Vocês sempre viveram com a internet, né? Eu sou de uma geração, né, pré-internet. Eu, como me formei no Mackenzie em 85, acho que, né, 10 anos depois, 15 anos depois, vocês iriam nascer, né? Não tinha internet. Não tinha internet. O meu primeiro domínio na empresa minha foi em 1998, né? Esse Excel BR que a gente tem com domínio na empresa foi em 98. Meu primeiro computador, né, um Apple II, né? Eu fui ter, que não era nem fabricado na Apple no Brasil, pela Nitron. Eu fui ter quando eu saí no Mackenzie. Me formei no Mackenzie em 1985. Imagina, né? Ou seja, passei todo o meu período de formação básica sem computador, né, pessoal. E, né, então, vocês já têm uma mentalidade diferente, entendem o que é uma commodity tecnológica, né, entendem principalmente que o sistema programável é aquele que não depende do hardware, e sim do software. Né? O celular é o celular não pelo hardware dele, mas pelos aplicativos, né, pelo software que está dentro dele. É a mesma coisa do computador. Né? O meu computador que está na minha frente aqui não vale pelo processador dele, pela memória dele, pela tela dele. Ele vale porque eu estou usando o Zoom nesse momento. É o Zoom que dá alma para ele. Tá? Então, a gente tem essa questão. Bom, a gente tem aqui, eu vou começar a fazer algumas anotações aqui. Eu vou trabalhar muito em cima dessa figura que vocês estão. Eu não vou tirar essa figura agora, tá? Para trabalhar aqui com a minha tela, com o meu papel, e vocês terem a tela cheia. Okay? Se quiserem me acompanhar, tá? Eu vou detalhar a parte de barramento, eu vou detalhar alguns aspectos técnicos dessa arquitetura que vocês estão vendo, né? Até chegar a uma boa definição desses 3 barramentos. Tudo isso que eu vou falar, ó, tá? Está na sequência. Ó, tá? Aqui, por exemplo, essa figura a gente viu na aula passada. Tá? Isso aqui é uma figura de uma motherboard. Observa que essa motherboard aqui, ó, tem CPU, memória e periférico. Tá? Então, isso a gente viu na aula passada. Tá? A gente vai falar não de microcontrolador, que seriam esses 3 elementos encapsulados. A gente vai falar de microcontrolador a partir do 2º capítulo. Agora a gente vai falar de microprocessador, ou seja, CPU embarcada, CPU integrada, CPU em chip. Tá? Falar um pouquinho de código de operação, tá? Falar da memória, né, dos tipos de memória, e falar de periférico. Tá? Aqui eu vou fazer o detalhamento do barramento, tá? Eu vou fazer isso agora na minha tela aqui. Falar de barramento serial, tá? E aí a gente conclui aqui, tá, com uma lista de exercício, né? Na semana que vem vocês já vão ter, né, a primeira lista de exercícios, que vão ser essas questões, mais as questões que a gente vai abordar na semana que vem. Tá bom? Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer isso aqui na minha tela, tá? Para a gente poder mostrar alguns detalhes para vocês. Se eu estivesse na sala de aula, né, eu estaria nesse momento usando o quadro branco, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Vocês podem acompanhar o compartilhamento aí no computador de vocês, tá? Ou seja, isso daqui está no slide.
Bom, vocês estão aí vendo a tela completa agora? Tá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui no dia 19, lembrando que eu vou deixar essas anotações depois, tá? Microprocessadores. Vamos lá. Arquitetura. Sistemas programados. Ok? Bom, o que a gente está falando aqui? Estou falando, né, de ter um sistema que tem um elemento físico, que em inglês chama-se hardware. Ele recebe dados de entrada e gera dados de saída. Esses dados de saída, tá, eles não dependem do hardware. Esses dados de saída dependem de um segundo elemento. Vou chamar de abstrato, mas vocês vão ver que ele não é abstrato, ele é físico. Nosso curso, tá? O nosso objetivo é trabalhar com ele fisicamente. Vamos chamar isso de software. O que faz o software? Programa esse hardware, configura esse hardware. Ou seja, os dados de saída, tá? Os dados de saída são em função do software. Ou seja, o software processa os dados de entrada gerando dados de saída. Então, a tarefa, vou chamar isso de tarefa, é determinada pelo software, não pelo hardware. Ok? Então, esse é o nosso objetivo. Software. Né? O que é um software? São linhas de programa, que vocês conhecem bem da linguagem C. Tá? No nosso caso, eu vou descer um nível abaixo da linguagem C. Então, são códigos. Vou colocar aqui uma sequência de linhas de código. Tá? O código físico, que é o código que nos interessa, é chamado de código de operação. O código de operação, tá? Ele é binário. Tudo que a gente está falando aqui é binário. Ou seja, para mim é tudo 0 ou 1. O 0 para mim é GND, ground, terra. 1 é VCC. Ou seja, esse meu hardware aqui, ó, ele tem um positivo e um negativo. Tá? O positivo é nível alto, o negativo é nível baixo. Então, toda a nossa anotação aqui vai ser digital. Por que digital? Isso daqui é uma cópia do ser humano. Nós temos um hardware relativamente padronizado, todos nós somos muito parecidos em termos de composição, né? Já a ciência já prova aí que não existem grandes diferenças entre os seres humanos. Então, aquela história, né, que um é mais inteligente que o outro, né? Você pode ter oportunidades diferentes, né? Mas você pode ter capacidades diferentes, né? Mas nós somos muito parecidos. Né? O código genético nosso é 99,999% parecido um com o outro. Claro que esse 001 aí faz muita diferença. É o que nos torna distintos, únicos. Mas tudo que a gente vai trabalhar aqui é binário. E esses códigos de operação aqui, tá? Eles dependem do tamanho do dado. A gente já vai ver o dado aqui na forma de barramento, nós vamos chamar de dado. Tá? Barramento de dado. E ele é uma string. E essa string ela pode ser, no nosso caso, um byte, ou seja, uma estrutura de 8 bits, ou pode ser uma double word. Essas são as duas realidades que a gente vai trabalhar, que são 32 bits. Claro que existem sistemas de 16 bits, tá? Mas a gente não vai abordar tanto os sistemas de 16 bits no curso. Tá? Como byte, eu vou usar como exemplo o AVR. O AVR é da família desse chip aqui, ó. Tá? Esse chip aqui, com o Atmega 328, é um AVR. Ou seja, ele tem um tamanho de dado que ele manipula, que é um byte. Isso te dá uma capacidade de processamento para ele. Uma double word é 32 bits. Exemplo, ARM. Exemplo prático, AVR, Arduino. Vocês conhecem bem, é uma parte de vocês conhece bem. Já tem até projetos no Arduino. Exemplo prático do ARM, Raspberry. Framboesa, né? O Raspberry é um sistema que tem assim, um conceito do Arduino, código aberto, né?
e tem assim uma escala e tem uma comunidade muito grande desenvolvendo soluções. Pessoal que conhece bem Arduino, né? Façam uma proposta de projeto com Raspberry, né? Deem oportunidade, assumem esse desafio. É muito simples trabalhar com Raspberry. Tem toda uma comunidade trabalhando com isso. Tem muito curso, tem muito livro, tem muita informação na internet, tem muito vídeo no YouTube explicando Raspberry. Não tenham medo de trabalhar com 32 bits. Bom, o que a gente está falando aqui é 1 byte ou 4 bytes. Uma double word, 32 bits, são 4 bytes. Tá? Então, eu vou falando 1 byte ou 4 bytes aqui. Isso me dá o tamanho do código de operação. Bom, eu vou trabalhar com um código mais simples no início. Eu vou trabalhar com byte. Tá? Então, eu vou ter uma sequência de bytes aqui. Ó. Vou colocar aqui alguns números. Vou colocar sempre em hexadecimal. Tá? O byte, para mim, tá? Ele é sempre composto de 2 nibbles. Então, por exemplo, um byte para mim vai ser o código 3A. 3A. Esse 0x aqui, ó, significa hexadecimal. A hexadecimal. Vou colocar algumas sequências de códigos de operação aqui. Ó. Vou pegar esse 03A. Vou pegar um outro que é o 3B, né, na sequência. Vamos colocar um outro aqui, né, que é 01. Vou colocar um outro aqui que é 5F. Vou colocar um outro aqui que é 02, e aí vai embora. Tá? Ou seja, isso é um exemplo de código de operação. Observe que são todos bytes. Todo mundo entende que 3A, na verdade, é 00111010. 3A. Por isso que são bytes. O que a gente está fazendo aqui é uma representação. Esse 3A, quando ele é processado pelo hardware, ele vai fazer uma função. Aqui não dá para a gente saber qual é a função, porque é muito difícil a gente ter o código de operação na cabeça. Agora, se eu fizer esse mesmo programa da seguinte forma, move a R0, add a hashtag 01, colocando em hexa. Move B A. Incrementa A. Então, por exemplo, vamos supor que o 3A, em hexa, é esse código de operação. Que isso daqui é um ADD, ou seja, 3B, e 01, 3B e 01, é outro código de operação. Então, esses códigos aqui, ó, 3A, 3B, que são todos binários, hein? Isso é binário, por exemplo, 3B é 3B, 1, 0000001. Tudo isso daqui, quando entra no hardware, ele é processado. E ele, ao ser processado, ele executa microtarefas. Como vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, o que faz move AR0? O que faz move AR0? Ele pega o dado no registrador chamado R0 e carrega no acumulador, que é o A. Está fazendo uma cópia de um dado. Depois eu estou somando o valor do acumulador. Pego o valor do acumulador, que está aqui, ó, que eu não sei qual que é o valor de R0, né? E somo 1 nesse valor do acumulador. E vou pegar isso e colocar no B. Essa soma aqui, ó, vai para o B. Depois eu vou incrementar o A. Então, o A vai ficar igual ao A mais 1. E etc. Isso vocês vão ver no laboratório. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque isso aqui é linguagem física. Vocês não conhecem essa linguagem. O que vocês conhecem? Vocês conhecem linguagem estruturada. Principalmente a linguagem C. O que é a linguagem estruturada? Ela é composta de códigos de operação, mas ela tem estruturas. Duas estruturas essenciais para a linguagem estruturada, que vocês conhecem muito bem.
if e for. Dois exemplos de estrutura de decisão, estrutura de repetição. Isso para vocês é mais familiar. O que vocês têm que ter na cabeça? Seja estrutura de decisão, seja estrutura de repetição, tá? Essas duas estruturas, tá? Elas são compostas de códigos de operação. Tá? Isso no laboratório vai ficar bem claro. Vocês vão ter simuladores no laboratório, né? Tanto o Newton como o James, o Ricardo deve ter colocado para vocês aí esses simuladores. Então, vocês vão praticar isso daqui. Né? Tem um simulador muito legal, que é o EW, eu uso mais o Edsim, né? Então, tem um simulador chamado Edsim 51. O Edsim 51 vai mostrar, né, esse hardware aqui. O Yudi colocou aí uma pergunta, né, Yudi? Linguagem, não digo linguagem de alto nível. Linguagem de alto nível, Yudi, seria mais o aplicativo. Seria o aplicativo que está no seu celular, seria o Word, seria linguagens como Visual Studio. Linguagem estruturada é mais uma linguagem intermediária. Tá? Linguagem estruturada seria uma linguagem intermediária. Intermediária, que estaria entre a linguagem básica Assembler, daqui é o que a gente chama de linguagem Assembler, tá? Linguagem de montagem. E a linguagem que você chamou aí de linguagem de alto nível. Que eu acredito que alguns de vocês programem, né? Alguns de vocês devem trabalhar com Java, devem trabalhar com Visual Studio, Visual Basic, né? Linguagens visuais, linguagens voltadas a objeto, né? São linguagens de alto nível. Seja de alto nível, seja intermediária, né? O importante é que essas linguagens, quando são compiladas, elas geram códigos de operação. Ou seja, a linguagem física existe, essa daqui. Nem essa. O código de operação é isso daqui. Ó. Você deve ter assistido Matrix, né? Está vindo Matrix 4 aí agora, né? Matrix é um filme bem, apesar de ser bem violento, bem interessante, né? Bem filosófico. Eu acho um filme que vale a pena ser assistido aí. Né? E o Matrix, ele mostra muito o ser humano como um elemento programável. Né? Quando a gente olha, né, nós engenheiros elétricos, eletrônicos olhando o Matrix, a gente vê ali os bits, né, com a tela. Né? Uma parte do filme, inclusive, ali, mostra os seres humanos, né, aprendendo através de um download, né, de software. Né? Então, a menina lá, a atriz principal lá, aprende a pilotar um helicóptero, por exemplo, recebendo lá um download de um software na cabeça, né, na nuca. Né? Então, E aí mostra, né, até a tela principal do filme, né, mostra lá todos aqueles bits rodando. Claro que nós não somos binários, o ser humano não é binário, o ser humano é analógico, mas nós somos seres programáveis. Todo o nosso aprendizado é programação. Ok? Bom, daqui para frente, no laboratório, vocês vão trabalhar nesse nível aqui. Ó. Tá? Laboratório. Tá? Então, a partir aí da... Não sei se já tiveram aula, né? Não sei que dia é a aula de laboratório de vocês. Agora, o horário mudou bastante esse semestre, então eu perdi o controle aí. Né? Mas você deve estar tendo uma aula de laboratório. Então, tem isso daqui. Nosso objetivo daqui até meados de quase início de outubro, durante quase todo o mês de setembro, a gente vai trabalhar com isso daqui. E eu vou detalhar esse hardware agora, tá? Vou dar uma puxada aqui no meu quadro. Né? Vou detalhar esse hardware agora, tá? Esse hardware. O Yudi está falando de compiladores, com certeza vocês vão ter compiladores, Yudi, porque, na verdade, toda essa transição, a linguagem que existe é a linguagem assembly. Na verdade, a linguagem existe a linguagem de montagem, né? É a linguagem código de operação. Para você pegar esse mnemônico, ó, por exemplo, tem mnemônicos aqui, move R0, ADDA, etc. Isso precisa ser compilado para atingir isso daqui, ó, né? Código de operação. Linguagem C. Né? Linguagem C.
né? Precisa do compilador para trabalhar com a linguagem física. O que existe é a linguagem física. O que existe são esses códigos de operação aqui. Ó. Esses códigos de operação é o real. Né? Então, com certeza, vocês vão ver compiladores, né? Porque mesmo quando você está trabalhando em Assembler, ó, mesmo que você está trabalhando nesse nível aqui, ó, move, AR0, etc., isso não é um nível real. O nível real é esse código de operação aqui. Ó. Tá? Então, o compilador em Assembler, por exemplo, que vocês vão ter lá, o 8551, né? Não sei o que o Newton vai usar, eu uso o EW8051. Tá? Ele compila códigos de operação, ele compila mnemônicos em códigos de operação. Tá? Vamos lá, falar um pouquinho desse hardware aqui. Ó. Bom, esse hardware, para ser configurável, para ele ser programável, esse hardware, para ser programável pelo software, ele precisa de ter 3 elementos, que vocês conhecem de cor e salteado. Tá? 3 elementos, que inclusive é inspirado no próprio ser humano. Primeiro elemento. O elemento que é configurável no sistema chama-se unidade central de processamento. Ou, sigla em inglês, CPU. Qual a característica da CPU? Ela recebe esses códigos de operação e executa. Tá? Recebe o código de operação e executa. Tá? Então, esse é o trabalho da CPU. A gente vai, na semana que vem, estudar a arquitetura dessa CPU. Essa CPU, quando está encapsulada num único chip, recebe o nome de microprocessador. Exemplo de microprocessador. O computador de vocês nesse momento. Tá? Nesse momento, o computador de vocês está rodando, né, o Zoom, está rodando aí outras coisas que vocês estão vendo no segundo plano. Né? Na minha segunda tela aqui, eu tenho aqui o Moodle, né? Eu tenho aqui o WhatsApp, né? Eu tenho o Gmail, né? Então, tudo isso está rodando em paralelo. Tudo isso está sendo rodado pela unidade central de processamento. E no meu caso aqui, eu estou com o i5. Né? Eu estou com o Intel i5 aqui, rodando, só para a gente dar nome aos bois. Tá? Se eu tivesse com o celular, tá? Ele estaria rodando em cima do processador do celular, que possivelmente é um ARM. É um ARM. Né? Esse ARM aqui, só que de 64 bits. Né? Esse ARM que a gente falou do Raspberry aqui, ó, hoje já tem ARMs, a arquitetura ARM de 64 bits. Tá? Que são os celulares novos aí. Bom, só a unidade central de processamento não adianta. Eu tenho que ter um elemento de armazenamento. Esse elemento de armazenamento, obviamente, que recebe o nome de memória. Para guardar o código e para guardar o processamento do sistema. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma soma. O resultado da soma vai para onde? Para a memória. Aqui é tudo memória. Registradores são elementos de memória do sistema. Ok? Vamos lá. Memória. Essa memória é dividida em 2 tipos. Memória volátil e memória não volátil. Qual o nome da memória não volátil? Memória ROM. Qual é o nome da memória volátil? Memória RAM. O que é uma memória não volátil? É a memória que guarda os dados mesmo quando desconectada da energia. Tudo que tem uma bateria, né? Tem uma fonte de alimentação. Se eu desligar, os dados que estiverem na ROM são preservados. Os dados que estiverem na RAM são perdidos. Tá? Hoje essa ROM, tá? Ela é regravável. A ROM mesmo, a ROM raiz, ela não é regravável. Você gravava um código nela e ele ficava permanente ali. A nossa ROM hoje já é uma ROM tipo flash. Na verdade, um tipo de 2PROM. Tá? É onde está, por exemplo, a BIOS do nosso computador. O computador de vocês tem uma BIOS que inicializou todos os periféricos. Essa BIOS está na memória flash do computador de vocês. E a RAM é a memória de massa, de grande quantidade, tá? Onde você carrega sistema operacional, carrega aplicativo no computador.
O celular é diferente. No celular, tudo é memória flash. Tá? Tudo é memória flash. Não existe distinção no celular. Por isso que você nunca perde o dado no celular. Qualquer coisa que você colocar no celular, mesmo que cabe a bateria, ele não perde. Quando a bateria volta, ele volta ao último estágio que está diferente de um computador. Se você estiver editando um texto e você estiver num desktop que não tenha no break, e se cair energia, você vai perder esse texto. Então, a RAM. Bom, vamos dar exemplo aqui, né, para o nosso computador. A RAM que eu tenho no meu sistema aqui é uma RAM de 8 gigabytes. Computador mais básico, né? Hoje seria até recomendado 16 gigabytes, né, de memória. Por que é importante? Para guardar bastante coisa aqui. Mas o que tiver aqui, ó, perde. Tá? Perde. A memória flash que eu tenho no meu computador, ela não deve ser muito grande. 64 gigabytes, talvez. Isso vai guardar o quê? A BIOS. É para isso que serve a memória flash do sistema. Ela inicializa e aí tudo começa a acontecer através da RAM. O sistema operacional está aqui, ó. O Windows está aqui, ó. Os programas estão aqui. As fotos estão aqui. Você já perde se eu desligar o computador. Por isso que eu preciso de um terceiro elemento. Só esses dois elementos não caracterizam um programável, que é... Professor, Deixa eu só concluir aqui, quem que chamou aí? é só para saber o que está escrito aí debaixo de Aqui? em cima, em cima, RAM, em cima. aqui. RAM, Isso. Windows, tá? Beleza. Aqui é a memória programável, programas. RAM, 8 gigabytes, flash, 64 KB, BIOS. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Entendeu? Obrigado. Depois eu vou, né, deixar isso escaneado com vocês, tá? Mas vai perguntando aí, porque eu acredito que quem perguntou aí deve estar escrevendo. Tem que escrever mesmo. Ótimo. Bom, o terceiro elemento que a gente tem é o periférico. Periféricos. Tá? Esses periféricos são os contatos com o mundo exterior, ou seja, entrada e saída. Ou seja, o usuário está aqui, ó. Você está aqui, ó, no sistema, usuário. Recebendo os inputs do sistema e recebendo os outputs do sistema e colocando inputs no sistema, colocando dados de entrada no sistema e recebendo dados de saída. Então, aqui são os periféricos, que são divididos em entrada, in, saída, out. Computador seria a tela, seria o USB, seria o mouse, seria o Wi-Fi, etc. Ou seja, todo o acesso do sistema. Tá? Então, esses são os três elementos que nós temos. Quando eu tenho esses três elementos integrados, eu tenho um microcontrolador. Exemplo de microcontrolador, o AVR, que é o Atmega 328, da placa Uno R3 do Arduino. Ou seja, esse cara que está aqui, ó, esse cara que está aqui é um microcontrolador. Ele tem aqui dentro a CPU, memória flash, memória RAM, periférico de entrada e periférico de saída. Bom, acredito que não tenha nenhuma novidade por enquanto. A gente só está organizando um pouco a... Tirar um pouco dessa sombra aqui. Só está organizando um pouco aqui os conceitos. Tá? Bom, eu vou agora colocar nesse meu sistema 3 barramentos. O que é um barramento? É a interligação entre esses 3 elementos. Tá? Eu vou repetir o mesmo esquema aqui, ó,
o mesmo esquema, CPU, memória ROM e RAM, e periférico de entrada e saída. Tá? São os 3 elementos aqui, ó, memória e periférico. Bom, tudo isso é digital. Né? Todos esses 3 elementos têm pinos. Agora eu vou ligar esses pinos. A ligação desses pinos acontece através de trilhas, né, de fiação, né, que liga cada pino da memória com a CPU. E a gente vai classificar esses barramentos com a natureza, né, da informação que ela carrega. Por isso que eu vou agora definir 3 barramentos. Primeiro barramento, um barramento bidirecional, chamado barramento de dados, que entra e sai, ó, observe a flechinha, ó, tem uma flechinha nos 2 sentidos aqui, ó. Entra e sai da memória, dos periféricos e da CPU. Claro que a origem e o controle de todo o processo é na CPU. A CPU é que coordena tudo isso. Então, esse barramento de dados aqui é aquele barramento que a gente estava falando aqui, ó, de 8, 32 bits aqui, ó. Por exemplo, se eu estiver falando do barramento de dados do AVR, vamos usar o AVR como exemplo, eu vou estar aqui de D0 a D7, ou seja, 1 byte esse barramento de dados. O que eu tenho aqui? Tenho códigos de operação, como, por exemplo, esse código aqui, ó, 3A, 2B. Então, exemplo, 3A. Para nós aqui é o código move AR0. Aqui eu não sei se é exatamente 3A, tá? Precisaria ver, tá? Mas eu estou aqui, ó. Vamos supor que 3A, que vai pegar o dado de R0 e jogar no acumulador. Então, observe que esse byte aqui, ó, esse dado é 1 byte. Nesse exemplo que eu estou dando. E para mim é também dado variáveis de processamento. Como, por exemplo, essa soma que eu fiz aqui com 1. Ó. Por exemplo, eu somei o acumulador com 1. Esse 1 aqui é um dado. Eu poderia colocar aqui como código de operação, aí na sequência aqui, ó, 3B, 01. 3A e 3B é código de operação. Só que o 1, ele é um número, ele é uma variável. É um byte. É um byte que é carregado, né? A gente viu aqui que é somado, ó. Ele é somado, tá? No acumulador. Ou seja, nesse barramento, eu posso ter tanto código de operação como uma variável. A capacidade do sistema é dado pelo barramento de dados. Se eu tenho 8 bits, ele vai ter uma capacidade de processamento, como é o caso desse AVR aqui, ó. Se eu pegar o Raspberry, a placa de 32 bits, o 32 bits vai dar muito mais capacidade de processamento. Se eu estou trabalhando com 8 bits, 2 elevado a 8 dá quanto? 256. Ou seja, com byte, eu consigo variar um número que vai até 256. Ou seja, alguma coisa que vai de... Vou colocar em hexa, tá? Que vai de... Bom, 256 de menos 127 até mais 127, se eu considerar sinal. Tá? Então, eu tenho muito pouco, eu só tenho 256 números para representar. Por isso que as estruturas de 8 bits são de controle. Eu não consigo fazer nada do que seja controlar LED, ligar servomecanismo, controle,
Por isso que a placa do Arduino, por exemplo, nunca vai processar imagem. Eu tenho muita dificuldade de processar imagem aqui. Porque imagem eu preciso de mais do que 8 bits. Vamos supor que nós estejamos agora com 32 bits. Quanto que dá 2 elevado a 32? Se pegar uma calculadora aí, você vai descobrir que dá 4 GB. 4 bilhões. Ou seja, eu tenho agora, não 256 variáveis, eu tenho 4 bilhões de variáveis. Porque 2 elevado a 32 é 4 bilhões de alguma coisa. É claro que se eu tenho 4 bilhões de informações, eu vou ter muito mais recurso do que se eu tiver 256. Tá? Eu tenho muito mais recurso. Por isso que o barramento de dados ele é proporcional, ele é diretamente proporcional à capacidade de processamento. Um exemplo que eu estou dando na apostila aí. Ó. LED. Quantos bits eu preciso para controlar um LED? 1 bit. 1 bit eu ligo e desligo o LED. Tá? E para controlar uma imagem? Uma imagem é composta de pixels. Pixels. Pontos. Esses pontos são também LEDs. Você vê, são chamados de LEDs aí, né? E se for colorido, são 3 LEDs por pixel. É claro que eu vou precisar de muito mais informação, muito mais bits para controlar esse meu LED, para controlar essa minha imagem. Aqui na apostila tem não só na apostila, está aqui no slide também, ó, eu vou puxar o slide aqui, eu vou voltar a compartilhar, só para mostrar um slide importante aqui. Vou voltar a compartilhar aqui, tá? Está na apostila isso, tá? Vou pegar aqui, ó, essa figura aqui. Essa figura aqui. Aqui, eu estou falando de barramento de dados. Ó, os 3 barramentos, dado, endereço, controle, e código de operação, variável de processamento. 8 bits, 256 variáveis, 32 bits, 4 bilhões de informações. E aqui eu tenho, ó, para controlar um LED, eu preciso de 1 bit só, certo? Se esse bit estiver zerado, o LED está desligado. Se esse bit estiver em nível alto, o LED está ligado. Eu controlo um LED com 1 bit apenas. Agora, se eu quiser controlar uma imagem VGA, o que é uma imagem VGA? Vou colocar aqui no cantinho, aqui, ó. Imagem VGA. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu só voltar a tirar o compartilhamento, só para explicar essa questão da imagem VGA. Vou colocar aqui, ó. Uma tela VGA, uma imagem VGA, ela tem já um padrão de imagem, tá? 640 colunas por 480 linhas. 480 por 640. Não está dando para ver, não, professor. Não está dando para ver. Aí, agora sim. Estão vendo aí? Certo? Ó, 640 por 480. Ok? Cada ponto desse daqui é um pixel. Esse pixel é composto de 3 elementos. Um LED verde, um LED vermelho e um LED azul. RGB, as 3 letras em inglês. Tá? Eu vou precisar de 1 bit para ligar e desligar cada LED desse. Só que eu vou ter que mudar a intensidade do LED. Tá? Então, eu vou usar 4 bits para representar 16 níveis de intensidade. Porque se eu tiver 1 bit só, eu só ligo e desligo o LED. Mas eu quero ter um LED que possa ser, desde o desligado e ligado, ter níveis intermediários, para mostrar a intensidade, igual um dimmer, uma lâmpada. Tá? Então, eu vou ter 3 LEDs, vezes 4 bits, para mostrar a intensidade, tá? Vezes
640 vezes 480. Ou seja, o total disso, tá? O total disso, tá na apostila aí, ó, vou compartilhar de novo a 3,68 milhões. Vamos lá, ó. Eu fiz a conta aqui, deu 14 milhões aqui, vamos ver aí, né? Foi o Tem Pedro, alguma né, coisa Pedro? errada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Faltou vezes 16. Vezes 480, vezes 3, vezes 16. Por que o nível é importante aqui? 4 bits, né? 16 níveis. Por que isso é importante? Porque eu preciso variar a intensidade desses LEDs aqui, ó. Isso, pela minha conta aqui, né? Mas podem confirmar, e dá 14 milhões. Ou seja, eu preciso de 14 milhões de informações diferentes, 14 milhões, para poder controlar uma imagem estática, hein? Estou falando de uma imagem estática. 14 milhões. Tá? Para mim controlar 14 milhões, eu não consigo controlar 14 milhões com 1 bit, com 8 bits, nem com 16 bits. Eu preciso de 32 bits. 32 bits. Tá? Como eu estou colocando aqui, ó, 32 bits. Por isso que só processadores de 32 bits, como o ARM, como o Raspberry, que conseguem processar a imagem. Tá? Por exemplo, no Raspberry você consegue lá ter uma tela colorida, né? Passar um vídeo VGA de baixa definição. Você consegue ter uma tela touch. Não estou colocando aqui, ó, mas essa tela aqui, por exemplo, esse mesmo pixel ele pode ser sensível a toque. Por isso que as telas hoje, né, são telas que você interage com elas. Vai aumentando o número de bits. Ou seja, mesmo 32 bits é pouco. Por isso que hoje o processador do computador e o processador do seu smartphone é de 64 bits. Mostrando, tá, essa necessidade de você ir incrementando. Tá bom? Bom, para que eu falei tudo isso? Por que eu usei todo esse exemplo? Vou voltar aqui para a minha tela, tá? Stop share. Por que eu falei tudo isso? Né? Para mostrar que eu preciso de um barramento de dados grande. E que esse barramento de dados, tá, ele dá a capacidade do sistema. Se vocês conhecerem um pouquinho a história do computador, né, os primeiros computadores eram de 8 bits. O Apple II era de 8 bits. Né? O TK-85 era de 8 bits. A gente vai ver essa história, né? Baseado num processador de 8 bits. Hoje o processador é de 64 bits. Bom, esse é o barramento de dados, né, que vai de D0 a D7, um exemplo de um microprocessador básico. Tá? Um processador que a gente vai trabalhar no início do curso. Bom, o dado sem localização não vai para lugar nenhum. Eu não sei onde ele está, não sei para onde ele vai, não sei de onde ele veio. Então, junto com o barramento de dados, eu tenho que ter um segundo barramento muito importante, que nasce na CPU, tá? E vai em direção à memória, tá? E em direção ao periférico. Observe que ele sai da CPU, né? Então ele sai da CPU, tá? E vai para a memória e para o periférico. Esse barramento é conhecido como barramento de endereço. Porque endereço é a informação de localização do sistema. Tá? Bom, o barramento de endereço tem o mesmo raciocínio do barramento de dados. Quanto maior ele for, mais endereços eu consigo acessar. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que a capacidade da memória depende do barramento de endereço. Depende do barramento de endereço. Exemplo, 16 bits, 2 elevado a 16,
64K. Se eu tiver 16 bits no barramento de memória, eu vou ter 64K de memória para acessar. Por sua vez, se eu tiver 32 bits, eu vou ter 4 GB de memória. Então, aumentando o barramento de memória, eu aumento a capacidade de acesso à memória, acesso a periférico. É importante ter memória? Qual é a memória que você tem no seu computador hoje? 8 GB. Né? 8 GB de memória RAM. 8 GB. 16 GB. Então, você precisa de muita memória também. Você precisa de muito barramento de endereço. Né? Muito barramento de endereço. Vou trabalhar com barramento de endereço inicial aqui, ó, de A0 até A15. Barramento pequeno, tá? Ou seja, 64K de memória. Por que eu vou estar trabalhando esse barramento? Porque o nosso estudo de caso da CPU, tá, nessa parte do curso, vai ser um 8085 ou um Z80. Os primeiros computadores eram baseados no 8085 e Z80. Tá? Eles tinham só acesso a 64K de memória. Se vocês, não sei quantos de vocês leram a biografia do Steve Jobs, da Apple. Tem um filme também, mas o livro é muito melhor. E o Steve Jobs mostra lá a criação do Apple II. E no Apple II ele trabalhava com um processador da Motorola, que era de 8 bits. Não era nenhum desses dois, não. O da Apple era o 6502. 6502 era o da Apple. Tá? Lá na biografia do Steve Jobs, ele fala bastante disso. 16 sinais de endereço. Portanto, 64K de memória. 64K de memória. 2 elevado a 16, tá? Barramento de dado, endereço. E o último barramento é o barramento de controle. O que é o barramento de controle? O barramento de controle também nasce aqui na CPU e vai em direção, ele é bidirecional, ele vai em direção à memória. E também aos periféricos. O que é o barramento de controle? É um barramento que não é nem dado, nem endereço. O que você tem no barramento de controle? Você tem no barramento de controle os sinais. Sinais de controle. Sinal de alimentação, tá? Sinal de reset, etc. Então, todo o meu sistema programável ele tem 3 barramentos: barramento de dado, barramento de endereço e barramento de controle. Tá? Bom, está meio bagunçado aqui. Eu vou puxar de novo o slide para mostrar, tá, isso daqui lá no meu slide. Vamos pedir mais 5 minutos de aula para vocês aí, tá? Vocês devem ter aula depois, né, na sequência aí com algum outro professor. Né? Às 21 aí. Né? Às 21 e 10. A gente até tem atividade. Oi? A próxima aula é 21 e 10. 21 e 10 é uma aula tripla. De energia. É uma aula tripla. Acho que é dupla só. Não, é dupla. Dupla, das 21 e 10 às 22 e 50. Perfeito. Vamos lá, só para a gente encerrar aqui. Tá? Voltando aqui, ó, barramento de dado, barramento de endereço, barramento de controle. Barramento de dado, barramento de endereço, barramento de controle. Tá? E aqui eu explico, tá, a função lá, barramento de dado, código de operação variável lá. Se você vai aumentando o barramento de dados, você muda a capacidade de processamento, ó, 8 bits ou 32 bits. Endereço, muda a capacidade de memória, 16 bits, 64K de memória. 20 bits, 2 elevado a 20, 1 milhão, 1 mega. 30 bits,
1 GB. 32 bits, 4 GB. 40 bits, 1 tera. Guardem essa relação, tá? Ó. 20, 1 mega. 30, 1 GB. 40, 1 tera. 2 elevado a 20, 1 milhão. 2 elevado a 30, 1 bilhão. 2 elevado a 40, 1 trilhão. Tá? Ele vai sempre aumentando nessa proporção. E o barramento de controle, ó, sinal de alimentação, leitura, escrita, isso a gente vai trabalhar melhor nas próximas aulas, tá? O barramento de controle. Tá? Bom, a nossa sorte é que tudo isso, hoje em dia, está integrado num único chip, num microcontrolador. Então, se você pegar o nosso processador aqui, ó, o nosso microcontrolador, vocês não vão encontrar barramento de dado, endereço e controle nele. Vocês só vão encontrar saída e entrada de periférico. Porque o microcontrolador, ele só está olhando isso daqui, ó. Entrada e saída. Entrada e saída. Ele não fica, você não tem acesso ao barramento de dados, endereço e controle. Então, a gente está estudando isso, mas para entender como que a CPU controla tudo isso. Tá? Bom, esse desenho, tá? Ele está bem representado aqui, tá? Perfeito? Então, aí você tem, tá, os diversos. O que é importante aqui? É saber que o barramento de dados dá capacidade de processamento, o barramento de endereço dá capacidade de memória, e o controle complementa dado e endereço. Se você tiver um microcontrolador, você não precisa se preocupar com barramentos. No controlador, você só tem acesso a periféricos, entrada e saída, principalmente aos portes, né? Quem conhece o Arduino, né? O Arduino sabe lá que ele tem o porte PB, o porte PC e o porte PD. É isso que hoje a gente tem que se preocupar. Né? Mas a gente está procurando entender a arquitetura interna do sistema. Vou encerrar a aula. Tá? Eu vou voltar, tá? Essa parte final aqui, que está meio corrida, eu vou voltar a isso a semana que vem. Tá? Mas olha aqui, ó, olhando já a primeira lista de exercício. Okay? Que também você pode buscar aqui na apostila. Deixa eu pegar na apostila aqui. A apostila. Compartilhar a apostila aqui só para... Vocês estão vendo a primeira lista de exercício aqui, ó. Tá? Em 1 minuto aqui, eu vou só percorrer as páginas anteriores aqui, ó. Tá? Parte disso aqui a gente vai trabalhar semana que vem, tá? Ó, a figura lá do barramento de dados desse controle, explicando. Ó, aqui eu tenho uma representação de barramento na forma de placa de circuito impresso. Aqui eu tenho um microprocessador, ó, e tem os barramentos de dados, endereço e controle aqui, ó. Ó o barramento aqui, ó. Ele liga, tá, um pino ao outro, tá? Então, você tem lá barramento de dados, que eu expliquei, barramento de endereço na página 10. E aqui eu vou trabalhar melhor a semana que vem com essa figura, tá? Eu dou um exemplo de uma CPU, por exemplo, Z80. Z80 tem 8 bits de dados, é parecido com essa daqui, ó. 8 bits de dados, 16 bits de endereço, ó, de A0 até a 15, de A0 até a 15, tá? E os sinais de controle, olha os sinais de controle dele aqui, ó. Sinal read, ó, write, read, sinal de memória, reset, interrupção, tá? Sincronismo, ou seja, alimentação. O que não for dado ou endereço é controle. Isso é o Z80. Se você pegar um chip de memória, como esse chip de memória EPROM, que tem 32 KB de memória, tá? Ou seja, o endereço dele vai ser 15 sinais de endereço, 2 elevado a 15 dá 32. Semana que vem eu retomo isso, tá? Você tem um barramento de endereço na memória. E tem um barramento de endereço e um periférico, como, por exemplo, um controlador de impressora, né? Que a gente chama de PPI.
Observe lá de novo, ó, via de dados, via de endereço, via de controle. Tá? Por isso que essa figura aqui é a que melhor representa o sistema digital, tá? Ó, essa figurinha aqui. Para encerrar, a primeira lista de exercício, que na apostila está na página 15. Tá? Eu peço para definir sistema programável, microprocessador e microcontrolador. Os 3 elementos do computador e a relação com o ser humano. O que é a nossa CPU? O que é a nossa memória programável? O que é a nossa memória volátil e não volátil? Tá? O que são os nossos periféricos? Explicar os 3 tipos de barramento. E aqui eu estou pedindo para você fazer uma manipulação numérica. Por exemplo, com 8 bits, quantos símbolos você consegue controlar? Quantos elementos você consegue controlar? 2 elevado a 8, 256. 16 bits, 64, 32, 4 GB, 64, número astronômico. E o exercício 5 ao contrário. Se você tiver que acessar 64K de memória, quantos bits você vai precisar? 2 elevado a n, 64, 16 bits. Mega, 10 bits. 4 GB. 4 GB, 32 bits. 64 Professor, 20 bits. Oi? Professor, eu tenho uma dúvida quanto à lista de exercícios. Essa lista de exercício é para toda a turma 6V11 ou para os alunos que são do professor Newton ou do professor, do outro professor, vai ser diferente? É o Ricardo, né? Ana, essa lista é a minha, ela é de teoria. Tá? As listas de exercícios ou de relatórios, de relatório, o professor Newton e o professor Ricardo vai passar para vocês. Tá? Lá você vai ter experiências, relatórios. Aqui é uma lista, né, de exercício. Tá? Então, eu estou mostrando essa lista agora, mas semana que vem eu vou refazer cada item desse daqui. Até o item 5 para vocês trabalharem, tá? A primeira lista de exercício, Ana e alunos, né? Ou a galera, a primeira lista de exercício, a semana que vem eu já vou deixar ela completa. Ela vai ser entregue no final do mês. Tá? No final do mês. Já tem uma boa parte de exercício aqui, mas a gente vai trabalhar com isso. Tá? Vai ter questões como que é compilador, hardware, código de operação. Isso daqui é laboratório. Questão 10. Mas eu vou fazer com vocês isso daqui também. Tá? Uma questão da ENAD. Tá? Professor, aquela questão 7 não é para fazer, né? Não. Não está fazendo nada. Não tem nada. Ó. Se vocês olharem para encerrar a aula, aqui, Moodle, ó, vou colocar o Moodle para encerrar a aula. Aqui, ó. Moodle. Aula 2. Ó. Já tem a primeira lista de exercício aqui. Ó. Se vocês clicarem nessa lista, tá? Ela já tem aqui, ó, questão de 1 a 12 e 18. Tá? A questão de 1 a 5 a gente já falou. Tá? A gente vai ter mais questões aqui. Você vai entregar dia 27, daqui a 2 semanas. Na semana que vem eu vou detalhar, tá? Melhor isso. Para a lista de exercícios, estou pedindo uma resenha desse vídeo aqui. Vocês já podem assistir. Eu falei desse vídeo semana passada. Tá? Que é um vídeo de sociedade civil. Do George Book lá, né? Isso já dá para fazer, tá? Assistir esse vídeo aqui já dá para assistir, para fazer essa resenha. Se quiserem ir adiantando, dá para fazer essa resenha e o exercício de 1 a 5 só. 1 a 5. Tá? O acima de 5 a gente vai ver na semana que vem. Okay? Aí vocês vão ter mais uma semana, tá? Dia 27. A próxima aula é o dia 26. Vocês vão ter ainda mais um dia aí para colocar. Eu vou aumentar esse prazo aqui, que vai ficar muito em cima, tá? Vou colocar para vocês o final da semana de engenharia. Vamos colocar aí para vocês no dia 3. Deixa eu já mudar isso. Dia 3 aqui, porque vocês têm poucas aulas aqui. Vai ter pouco tempo para fazer essa lista. Vou mudar aqui. A configuração. Ó, lista de exercício eu estou colocando para o dia 3 de setembro. Tá? Vamos ver se está certo aí agora. Ó, 3 de setembro. Aí vocês têm mais uma semana. Só que aqui é a semana de engenharia, tá? Bom,
Para a gente encerrar aqui o nosso laboratório, só verificar se o Matheus Rossi, Nicolas, Pedro Henrique Gonçalves, Pedro Lucas Lisboa, Pedro Lucas ou tá aqui, Vinícius. professor. Opa, professor, Matheus Rossi está aqui também. Matheus Rossi também está aí. Mais alguém além do Matheus Rossi? Pedro Lucas, professor. O Pedro Lucas também. Mais alguém? Tem mais alguém aí no chat? Estou com o chat fechado aqui, peraí. O Matheus lembrou da chamada aí, né? Ó, a lista final aqui, ó, de falta. Vai ser essa daqui, ó. Estou com 3 alunos ausentes aqui. Nicolas, Pedro Henrique Gonçalves, Vinícius Gomes. Professor, eu estou presente. Vinícius Gomes presente. Vinícius. Vinícius, né? Vinícius Gomes. Minha internet tinha caído. Não tem problema não, Vinícius. Te entende aí. Então, só 2, ó, que beleza. Quase todo mundo aí. Nicolas e Pedro Henrique. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Uma boa semana para vocês. Semana que vem, com certeza, vai ser uma menos corrida, não vai ter a eleição, tá bom? E aí a gente começa no horário certinho, para a gente compensar. Tá? Eu congratulo aí a Ana Dabi e o Giovanni, né? Giovanni, que são os representantes. Vocês já preencheram o link, que agradeço. Tá? Vou fazer a ata. Encerrar também a aula aqui. Tá? Vou fazer a ata aqui, tá? E eu agradeço aí a colaboração de todos na eleição aqui, que é sempre complicada, né? Se tivesse passado, foi um sufoco isso daí, né? Mas hoje deu certinho aí, mostrando que a classe aí tem uma boa postura, é muito proativo, que é muito bom. Bom, vou encerrar a gravação nesse momento, tá? Parando a gravação.